Mais matérias a ser tratadas na ordem do dia, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidas e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moções números 674, 679 e 694. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Estagiário. 18 de agosto. Autoria dos vereadores Paulinho do Esporte, Paulinho dos Condutores e Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 675. Moção congratulatória à senhora Mariana Marcelino dos Santos, servidora pública exemplar, atuando há 35 anos na Prefeitura de Jacareí e que trabalha no MAVE, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. A homenageada, com 65 anos de idade, também se destaca como a única mulher dirigente da Igreja Pentecostal Deus é Amor no município de Jacareí, função que desempenha há 38 anos com fé, compromisso e perseverança. Atualmente, dirige a Igreja do Jardim Paraíso, após já ter passado por diversas congregações da cidade, sempre deixando sua marca de dedicação e liderança. Mesmo após sua jornada diária de trabalho, Mariana segue firme em sua missão religiosa, deslocando-se de transporte coletivo para a igreja, onde permanece até às 21 horas, testemunhando sua fé e compromisso com a comunidade. Mulher de fé e exemplo de servidora pública e liderança religiosa. Mariana é também mãe dedicada de 3 filhos, Ricardo, Lucas e Miriam, que refletem o legado de amor, trabalho e valores transmitido por sua mãe. Feito esse registro respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025. Autoria, vereador Jean Araújo. Eu vou abrir para você em segunda tela qualquer coisa. Deixa eu... Ok. Aqui. Eu vou abrir para você no navegador, que aí você não precisa ficar abrindo toda hora. Ó. Aqui, ó. O que você viu foi aquela lá, né? Tá. Você pode ver o roteiro. Aqui, ó. O roteiro por aqui e voltar para o sistema aqui. Tá. Moção 672, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Psicólogo, 27 de agosto. Autoria, Paulinho do Esporte. Moção número 673, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Feirante, 25 de agosto. Autoria, Paulinho do Esporte. Moção comemorativa ao senhor José Maria do Nascimento pela passagem do seu aniversário no dia 9 de agosto. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Eu li na íntegra já. Essa aqui, que junto. Tem Já li. Os 3? Já. Foi a que eu primeiro li. Eu só pulei as 2 primeiras. A moção 675, né? Acho que agora... Não, já foi. Tá. Moção 677. Já foi. Moção 677. Moção congratulatória ao senhor Isaías José de Santana pela passagem do seu aniversário no dia 10 de agosto. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moções números 678 e 691. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Médico, Angiologista e Cirurgião Vascular, 15 de agosto. Autoria, vereadores Paulinho dos Condutores e Valmir do Parque Meia Lua. Moção 680, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Ciclista, 19 de agosto. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moção 681, registro o transcurso do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, 19 de agosto. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moções números 682 e 684,
Moção comemorativa pelo início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada de 21 a 27 de agosto. Autoria dos vereadores Silfarne, Cidade de Salvador, e Jean Araújo. Moção número 683. Moção de agradecimento aos pastores Célio Ferreira e Eliceia Ferreira, em reconhecimento aos valiosos serviços prestados ao longo dos 4 anos e 9 meses de liderança pastoral na congregação da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro Nova Jacareí. Durante esse período, os referidos e líderes conduziram a congregação com dedicação, sensibilidade e firmeza de propósito, promovendo o fortalecimento de fé, o acolhimento fraterno e o cuidado espiritual da comunidade. Sua atuação foi marcada pela incansável disposição em servir, pela promoção de valores cristãos e pelo compromisso com a transformação de vidas por meio do Evangelho. A liderança dos pastores Célio e Eliceia contribuiu significativamente para o crescimento da igreja local, tanto no aspecto espiritual quanto social, deixando um legado de fé, amor ao próximo e trabalho comunitário. Suas ações refletem o verdadeiro significado do pastoreio: orientar, cuidar, ouvir e conduzir com sabedoria. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025. Autoria, vereador Joex... Jean Araújo, desculpa. Moção número 685. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Folclore, 22 de agosto. Aplausos aos agentes culturais, brincantes, músicos, mestres e comunidades que preservam e promovem o folclore com responsabilidade e respeito. Recomenda-se apoiar eventos folclóricos em espaços públicos, incentivar oficinas de saberes tradicionais em escolas e ampliar o acesso a acervos e atividades culturais vinculadas ao folclore. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025. Autoria, vereador Daniel Mariano. Moção 686, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Supervisor Escolar e do Coordenador Pedagógico, 22 de agosto. Autoria, Jean Araújo. Moção 687, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Fotografia, 19 de agosto. Aplausos aos fotógrafos locais e aos que atuam em educação, jornalismo e cultura que registram o patrimônio e a vida da cidade. Recomenda-se incentivar exposições públicas, apoiar oficinas básicas de fotografia em escolas e ampliar o acesso a recursos fotográficos para comunidades atendidas. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025. Autoria, vereador Daniel Mariano. Moção de aplausos, moção número 688. Moção de aplausos aos cabos PM Aparecido e Leite, do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, pela exemplar atuação em ocorrência de tentativa de abordagem seguida de confronto após roubo de carga no município de Jacareí, no dia 30 de maio de 2025. Na data mencionada, durante patrulhamento voltado à localização de 2 indivíduos envolvidos em roubo de mercadorias no Mercado Livre,
Os referidos policiais se depararam com criminosos armados na Estrada do Poço. Ao tentar efetuar a abordagem, foram recebidos com disparos, revidando de forma técnica e proporcional à injusta agressão, neutralizando a ameaça e garantindo a preservação da vida de inocentes. A ação rápida, precisa e corajosa dos cabos PM Aparecido e Leite, em conjunto com demais equipes de apoio, impediu que os criminosos dessem prosseguimento a seus atos ilícitos e resultou na apreensão de armamento de grosso calibre, aumentando a segurança da população e reforçando a confiança da comunidade no trabalho da Polícia Militar. Os cabos PM Aparecido e Leite representam o espírito da Polícia Militar Paulista, firmeza diante do perigo, respeito à vida e compromisso inabalável com a lei. Suas ações, que frequentemente exigem sacrifício pessoal, são essenciais para manter a ordem, prevenir crimes e proteger famílias. Ao atuarem com bravura nesta ocorrência, reafirmam seu papel indispensável na defesa da comunidade e se tornaram motivo de orgulho para toda a corporação e para o município de Jacareí. Diante do profissionalismo, bravura e compromisso demonstrado com a defesa da sociedade, registramos publicamente nosso reconhecimento e aplausos a esses valorosos policiais militares que honram a farda e o juramento de proteger e servir. Sala das Sessões, 20 de agosto. Autoria, vereador Jueques Almeida. Moção de aplausos. Moção 689. Moção de aplausos ao padre Luiz Carlos Siqueira Martins, pelo inspirador e edificante sermão proferido no último domingo na Igreja Matriz de Imaculada Conceição. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, conste nos trabalhos desta sessão o registro de moção de aplausos. Com profundidade teológica e firmeza pastoral, padre Luiz Carlos anunciou a totalidade da obra de Cristo na vida do homem, ressaltando seu poder transformador ao restaurar a dignidade humana, trazendo alívio, esperança e propósito. A pregação destacou a responsabilidade do homem como mordomo da criação, chamado a administrar com sabedoria tudo aquilo que Deus confiou às suas mãos. A dignidade do trabalho foi exaltada como elemento essencial da identidade humana. O labor do homem não apenas garante a provisão de sua casa, mas contribui para a edificação da sociedade e o florescimento da vida comunitária. O sermão também apresentou o Evangelho como força viva de transformação. Por sua atuação firme na proclamação da verdade e por sua contribuição à formação moral e espiritual da comunidade, registramos nossa gratidão e louvor ao padre Luiz Carlos Siqueira Martins, reconhecendo seu papel como líder de fé e agente de transformação social. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025. Autoria, vereador Jueques Almeida. Moção 690. Moção congratulatória ao Clube Amigos do Fusca pelos seus 25 anos, na pessoa do seu presidente, senhor Jurim Francisco, e pela realização do 14º Encontro dos Amigos do Fusca, ocorrido em 17 de agosto da corrente na FATEC de Jacareí. Participaram cerca de 30 cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais, com 40 clubes, numa estimativa
de 550 automóveis para a exposição. O evento arrecadou 1 tonelada de alimentos para a doação ao lar Frederico Ozenan, neste município. A todos os integrantes do Clube Amigos do Fusca, nossos sinceros parabéns para essa trajetória de sucesso, pela preservação da cultura automobilística e pelo exemplo de responsabilidade social que tanto engrandece nossa cidade. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025. Autoria, Paulinho do Esporte. Moção 692, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Filósofo, 16 de agosto, autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 693, moção comemorativa pelo transcurso do Dia de São Roque, 16 de agosto, autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 695, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Maçom, 20 de agosto, autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção comemorativa pelo aniversário de 63 anos do Mercado Municipal, comemorado em 18 de agosto do corrente. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 697, moção congratulatória à equipe da diretoria e organizadora da linda festa realizada no aniversário de 60 anos do Esporte Clube Parque Meia Lua. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 698. Moção de apoio à Ordem dos Advogados do Brasil, acerca das questões que envolvem o projeto Especializa Equaliza do TRT 15. Em atenção à manifestação encaminhada pelas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, de nossa região, vimos a público expressar nossa solidariedade à advocacia. Recebemos com atenção as preocupações relatadas pela entidade sobre as consequências do projeto Especializa e Equaliza do TRT da 15ª Região. Segundo a OAB, a iniciativa tem gerado reflexos na celeridade processual, com impactos para os cidadãos, empresas e para o propósito do advogado que atua na Justiça do Trabalho. Nesse sentido, manifestamos apoio ao diálogo e à busca por soluções, conforme solicitações pela ordem, visando o fortalecimento e a eficácia da prestação jurisdicional em nossas comunidades. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025. Autoria, vereador Gabriel Belém e vereador Luiz Flávio. Moção 699, moção de homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis, comemorado em 27 de agosto. Em atenção ao ofício encaminhado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, vimos a público prestar nossa homenagem a esta importante categoria profissional. Reconhecemos a relevância do dia 27 de agosto, data em que se comemora o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. A profissão é de grande importância para o desenvolvimento social e econômico do nosso município, atuando diretamente na realização do sonho da casa própria para inúmeras famílias e promovendo o progresso para a cidade. Nesse sentido, parabenizamos todos os corretores e corretoras de imóveis de Jacareí, registrando seu reconhecimento pela dedicação e pelo impacto positivo de seu trabalho em nossa sociedade. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025, autoria, vereador Gabriel Belém.
Moção número 700, moção comemorativa a Ana Carla de Freitas Biogini, por ocasião do Dia do Estagiário, comemorado em 18 de agosto. Autoria, Silfarne, Cidade de Salvador. Moção 701, moção de reconhecimento pelo Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1999. Autoria, Marcelo Dantas. Moção 702, moção de reconhecimento e conscientização dos direitos humanos, comemorado em 12 de agosto. Autoria, vereador Marcelo Dantas. Moção número 703, moção de reconhecimento e conscientização pelo Dia Mundial da Solidariedade Cristã, celebrado em 10 de agosto. Autoria, vereador Marcelo Dantas. Moção 704, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Corretor de Imóveis, 27 de agosto. Autoria, vereador Neto Alves. Senhor presidente, não temos mais moções a serem lidas para esta sessão. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 414. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando providências para assegurar que as empresas terceirizadas realizem a completa limpeza e destinação adequada dos resíduos de poda das árvores. Recebemos reclamações dos munícipes relatando que a empresa que executa a poda deixa de recolher os resíduos que acabam obstruindo a via. Como exemplo das reclamações, podemos citar o serviço de poda na rua Aloísio do Amaral Campos, número 223, Jardim Esperança, e o serviço realizado na rua Edmundo Pereira, número 31, Jardim São Luís. A demanda se justifica pelo fato de que a coleta dos resíduos de poda de árvore é uma medida necessária para a manutenção da limpeza urbana, para a segurança e para a preservação do meio ambiente. Quando esses resíduos não são recolhidos, obstruem calçadas, sarjetas e vias públicas, prejudicando a mobilidade de pedestres e veículos. Outro ponto levantado é que galhos e folhas acumulados favorecem a proliferação de pragas urbanas, como insetos e roedores, e aumentam o risco de entupimento das bocas de lobo, o que pode causar alagamentos em períodos de chuva. É notório que o descarte irregular compromete a estética da cidade e pode gerar degradação de espaços públicos. Por último, o recolhimento adequado permite o encaminhamento desses resíduos para o reaproveitamento, como compostagem ou produção de biomassa, contribuindo para práticas sustentáveis e a redução do impacto ambiental. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Jean Araújo. Não foi pedido votação. Senhor presidente, eu queria só comentar esse requerimento bem rapidamente, dizer da importância que ele é. A gente tem acompanhado aí diversos serviços de limpeza e de poda na cidade, mas infelizmente às vezes nós percebemos que o material fica na rua, na calçada e não é recolhido. Então a gente quer reforçar com a EDP para que não seja somente feita a poda e a limpeza, né, da capina, no caso, né, dos fios que estão entrelaçados com a fiação elétrica, mas também que eles possam recolher esse material devido à questão da limpeza urbana e para evitar também que, de repente, o lixo fique acumulado e possam proliferar roedores ou outros bichos peçonhentos, trazendo aí, no caso, doenças para a comunidade local. Requerimento 415. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, solicitando a adoção de medidas urgentes para a construção das 200 unidades habitacionais da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, já destinadas ao município de Jacareí,
bem como a garantia da efetiva implantação do segundo convênio firmado para a construção de mais 250 unidades. Solicitamos o valioso empenho e indispensáveis providências em favor do município de Jacareí, diante do grave problema habitacional que atinge, sobretudo, a população de mais baixa renda, em especial os moradores inscritos do programa Minha Casa Minha Vida. Reivindicamos, pois, que o governo estadual, em conjunto com o secretário competente, estude com urgência a possibilidade de destinar verbas para a construção de novas moradias populares. Assim sendo, na expectativa de manifestação favorável do governo do Estado de São Paulo, antecipadamente agradecemos a atenção dispensada e subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, esse ofício é para o governo do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, pela CDHU. Mais de 250 unidades que ele prometeu para a cidade e não tem agora nada foi feito. Programa Minha Casa Minha Vida. Então o que o povo fez? O povo está fazendo inscrição na Prolar, não tem condições o prefeito da cidade fazer casa popular para o povo, porque é verba do PTU do povo, não pode fazer. E aí não vem uma casa popular e não está sendo feita nenhuma. E o povo está apavorado, porque o ano que vem já é a época da eleição. Então não adianta começar no dia da eleição a casa popular para eles, para ninguém acreditar mais nada na cidade de Jacareí. Eu, com 6 mandatos aqui, hoje eu tenho que alertar o povo. Olha essa situação. Tem mais de ano que veio de CDHU, Deus coisa, mas casa popular nada. Peço, governador do Estado de São Paulo, abre o olho aqui da cidade de Jacareí e ajuda o povo da nossa cidade. Por favor. Requerimento 416. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando urgentes providências para a ligação de energia elétrica aos moradores do prolongamento da rua Rafael Sola Sanches, na chácara Santa Laura, distrito de São Silvestre. Este vereador vem acompanhando o sofrimento dos moradores, os quais relatam que no local mencionado residem cerca de 100 famílias, que não possuem ainda a energia elétrica. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, estive no local, na rua Sola Chanche das Chácara, Santa Laura, no distrito de São Silvestre. Aqui está o requerimento para a EDP. Aqui está a foto. Começa a rua lá, até chegar nessa chácara lá. E aqui está as fotos com o povo. Não estão na época mais de viver em escuridão. Isso já passou essa época. Isso aí eu tenho 72 anos, nem luz tinha na época, tinha que comprar querosene. Será que na cidade de Jacareí a EDP não vê essa situação? Tem que ver essa situação. Eu tenho 6 mandatos nessa casa, nunca vi uma chácara desse jeito aqui. O povo paga tudo e não tem. EDP, por favor, toma essa providência. Que quantas famílias tem lá, idoso, criança, gente com cadeira de roda, e não tem iluminação na cidade de Jacareí, nesse local. Peço de favor, EDP, rever essas coisas lá e coloca o poste lá para colocar essa iluminação aí. Peço que o prefeito Celso Florencio também dá uma força para a gente nesse momento. Requerimento 417. A IDP, solicitando providências quanto ao poste de cimento torto e com risco de queda na rua Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo ao número 116, no bairro Lagoa Azul, neste município. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento 418. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à Aviação Jacareí,
solicitando análise sobre a possibilidade de ajuste no itinerário da linha 27, bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, sentido centro. Considerando as solicitações de moradores da região da Rua Juruna, sugerimos a realização de estudo técnico com o objetivo de viabilizar uma adequação no itinerário da linha 27, bairro 22 de Abril, especificamente no trajeto em direção ao centro da cidade. A sugestão consiste em um pequeno desvio operacional pela Rua Juruna, conforme imagem anexa, com o objetivo de atender diretamente aos residentes da referida via, que atualmente precisam se deslocar até pontos de parada localizados na antiga rodovia Dom Pedro I, uma distância considerável em local de difícil acesso e inseguro, sobretudo para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A alteração, ainda que em horários específicos, como de maior fluxo de embarque, proporciona um ganho significativo em acessibilidade e comodidade à população local, sem comprometer o tempo total do percurso. Solicitamos, portanto, que seja realizada a avaliação pela equipe técnica da Aviação Jacareí Urbana quanto à viabilidade do ajuste, levando em consideração aspectos operacionais e de segurança viária. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Jean Araújo, não foi pedido votação. Presidente, uma correção aqui do requerimento é para a JTU, Jacareí Transporte Urbano, que faz essa linha 27. A gente tem uma comunidade no Igarapés lá que tem essa dificuldade, porque o ponto mais próximo deles tem uma distância muito considerada. Então a gente pede aí que a mobilidade urbana, juntamente com a JTU, possam verificar a possibilidade de implementar em alguns horários aí essa extensão da linha, para que possam o ônibus, no caso, passar mais próximo da Rua Juruna e assim atender a comunidade local que passa por essa dificuldade de locomoção e de mobilidade urbana. Então, só reiterando, é para a JTU o requerimento. Requerimento 419. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao deputado federal Márcio Alvino, solicitando auxílio para a aquisição de um veículo para apoio social, que será de fundamental importância para atender as demandas relacionadas à população em situação de rua em nosso município. Atualmente, não dispomos de veículo adequado para realizar o resgate e oferecer condições dignas a essas pessoas. Tal equipamento permitirá desenvolver um trabalho humanitário de inclusão e de retorno ao convívio familiar, fortalecendo as ações da Secretaria de Assistência Social. Trata-se de uma luta que vem crescendo em todo o país, exigindo esforços conjuntos entre o Legislativo Municipal, Estadual e Federal. Temos a convicção de que, com o apoio do ilustre deputado, poderemos avançar e transformar realidades, oferecendo mais dignidade e esperança aos que mais necessitam. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do nobre parlamentar. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Daniel Mariano, não foi pedido votação. Obrigado, secretário, pela leitura. Fizemos o requerimento de um veículo para apoio social. Isso vai ajudar as demandas relacionadas à população em situação de rua em nosso município. Hoje estamos enfrentando aí várias situações, assistência social, e esse veículo vai estar ajudando, colaborando com o trabalho humanitário de inclusão. A gente solicitamos aí ao deputado Márcio Alvino esse requerimento, também a foto aqui do veículo que estamos requerendo para a cidade de Jacareí. Requerimento 420. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à IDP, solicitando a manutenção das árvores que estão em galhos, com galhos entrelaçados aos fios elétricos na estrada Júlio Carvalho, em frente ao número 515, no bairro Cepinho, e na Rua Lavras, em frente ao número 476, no Jardim Colinas, neste município. A manutenção das árvores se faz necessária, considerando que os galhos estão se entrelaçando aos fios
da rede elétrica, colocando em risco o fornecimento da energia elétrica nos bairros e ocasionando perigo aos moradores que transitam pelas mencionadas localidades. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Não foi pedido votação. Senhor presidente, quero comentar nesse pedido aí para Bandeirante, né, do bairro Cepim, do Colinas, que, aliás, né, não é só o bairro Cepim e Colinas que enfrenta por essa dificuldade aqui na nossa cidade, né? E a gente tem um problemão muito grande em relação a isso, né? Essa Bandeirante, a gente faz o pedido, a demora está muito grande, lá no Cepinho mesmo. A população está ficando sem energia, né? A fiação está toda entrelaçada, os bambu que tem lá, muito difícil, cai direto a energia, reclama, e eles não solucionam os problemas. No Colinas, a mesma coisa. Então, a gente está fazendo esse requerimento, né, porque, na realidade, é praticamente chover no molhado, né? A gente faz audiência pública com a Bandeirante, eles mandam algumas pessoas aí que, infelizmente, na minha concepção, vêm aqui, mas não acabam não resolvendo nada, né? As pessoas criticam bastante, e é por isso que eu me posiciono contra qualquer tipo de privatização, né? Nós estamos vendo em São Paulo o que a população já está sofrendo. A privatização é isso, é entregar do público ao privado e quem sofre é a população. Então, a gente está cobrando da Bandeirante aí esse serviço. Requerimento 421. A EDP solicitando a troca do poste localizado na rua Rogélio Silva, em frente ao número 191, no Jardim Paraíso, neste município. Autoria, vereador Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 422, a EDP São Paulo, solicitando providências urgentes quanto à poda de árvore em conflito com a fiação elétrica, situada na rua Santa Terezinha, no bairro Jardim Bela Vista. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 423, a EDP, solicitando análise para a possibilidade de instalação de haste de iluminação em poste localizado na estrada Edson Loesque de Freitas, antiga estrada do Tanquinho, próximo ao ponto de ônibus. Autoria, vereador Gabriel Belém. Requerimento 424, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando análise para a possibilidade de revitalização e reparos na calçada da rodovia Nilo Máximo, no trecho entre o posto Petrobras e o condomínio Coleginho. Autoria, vereador Gabriel Belém. Requerimento 425. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal de São José dos Campos, excelentíssimo senhor Anderson Farias, solicitando providências referentes à festa rave, realizada na empresa Palácio Sunset, nas datas de 16/8 e 17/8, na rua Doutor Pedro Luiz de Oliveira Costa, número 1152, no Jardim Nemoeiro, em São José dos Campos. No último final de semana, entre os dias 16 e 17 de agosto, ocorreu no referido local uma festa do tipo rave, com duração superior a 15 horas ininterruptas, marcada por som excessivamente alto, que atingiu toda a região e gerou enorme transtorno na população, especialmente no distrito do Parque Meia Lua e em diversos bairros de Jacareí. Ressalte-se que situações semelhantes já haviam ocorrido nos dias 12 e 13 de julho, caracterizando a repetição do problema. O evento em questão, além de ultrapassar os limites do razoável quanto ao horário e intensidade sonora, trouxe grande perturbação ao sossego público, afetando especialmente idosos, mães com crianças pequenas e pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, que foram gravemente prejudicados pela ausência de descanso adequado. Diante da gravidade dos fatos, solicitamos a imediata atuação da Prefeitura de São José dos Campos,
com medidas de fiscalização e controle, de forma a coibir a continuidade dessas festas que vem causando perturbação sonora e comprometendo a qualidade de vida da população. Ademais, é importante destacar que já circulam novas divulgações de futuros eventos no mesmo local, o que torna ainda mais urgente a adoção de providências preventivas por parte do poder público. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor Anderson Farias e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, esse requerimento 425/2025, estou mandando para o prefeito de São José dos Campos, Anderson Faria, no dia 16 de 8 de 2025, lá no Limoeiro, tem um som lá no São José dos Campos. Ele afeta o Parque Meia Lua inteiro. Jardim Conquista, Lagoa Azul, ninguém dorme. Fora o que eles ficam ligando para mim 1h da manhã, 3h da manhã, 5h da manhã. Vereador, não para o som. Só que eu não posso fazer nada, porque fica do lado de São José dos Campos, lá do Limoeiro. Ninguém aguenta. E a coisa é tão triste que eu estava na feira, 9h da manhã, fui lá do lado do posto médico Parque Meia Lua, reclamando também que o som está demais. Até no Parque Meia Lua, dentro do posto médico, escuta o som do Limoeiro. Quero mandar isso aqui, estou mandando isso aqui para o Anderson, lá que tem muita amizade com ele, e um vereador Limoeiro que toma essa providência, que nós não aguenta mais no Parque Meia Lua. Requerimento 426, a EDP, solicitando poda das árvores com galhos encostando na fiação elétrica, situadas na rua Higínio Ribeiro de Carvalho, próximo ao número 245, e na rua Lourenço da Silva, em frente ao número 1106, no Parque Meia Lua. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 427. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao deputado estadual André do Prado, solicitando apoio para a viabilização e disponibilização de um veículo utilitário tipo van, devidamente adaptado para a realização de castrações de cães e gatos, uma unidade móvel de castração animal, Castra Móvel. O objetivo da solicitação é atender a população em geral, especialmente moradores dos bairros mais afastados, possibilitando que o serviço chegue até suas localidades. Tal medida proporcionará maior acesso e praticidade, permitindo que muitos munícipes sejam atendidos em seus próprios bairros. Propõe-se ainda a criação de uma plataforma online para que os cidadãos possam consultar a agenda semanal e escolher o dia e horário disponíveis para castração, facilitando a organização e otimizando o atendimento. Essa iniciativa contribuirá significativamente para o controle populacional de animais, a promoção da saúde pública e a melhoria da qualidade de vida da população e dos animais. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do nobre parlamentar e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Daniel Mariano. Não foi pedido votação. Obrigado, secretário, mais uma vez, pela leitura. Fizemos o requerimento ao deputado estadual André do Prado, a unidade móvel de castração desses animais, o Castra Móvel. É de grande importância. Algumas ONGs me procuraram a causa animal, para que a gente possa chegar até aqueles bairros mais distantes da cidade. Sabemos que a gente vai cuidar dos animais e também a promoção da saúde pública, né? A gente sabe que toda a castração de animais também a gente colabora com a saúde pública. Então a gente estamos aí, fizemos o requerimento, quero aqui apresentar o requerimento, né, o deputado André do Prado, e também a foto aqui do Castra Móvel, onde a ONG nos procurou. Vamos torcer que dê certo aí, que a gente possa aí ter resultado. Requerimento 428. Requeremos ao excelentíssimo senhor
presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à concessionária Rota das Bandeiras, solicitando estudos técnicos para a implantação de rotatória ou túnel para a passagem de veículos na estrada do conjunto 1º de Maio, nas proximidades do KM-02, da rodovia antiga Dom Pedro I, neste município. O pedido tem como objetivo eliminar ou reduzir drasticamente os acidentes registrados no local, oferecendo mais segurança e fluidez ao tráfego, considerando o alto volume de veículos e a relevância do acesso para a comunidade. Ressaltamos que o referido trecho está sob concessão da Rota das Bandeiras, sendo este o canal adequado para a análise e providências. Caso necessário, encaminharemos o presente pleito também à Artesp e ao DR São Paulo, para ciência e reforço da demanda junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Daniel Mariano, não foi pedido votação. Mais uma vez, obrigado pela leitura, secretário. Senhor presidente, também, na segunda vez estamos fazendo esse requerimento de grande importância, a implantação de uma rotatória, né, na rodovia antiga Dom Pedro. Que a entrada do bairro ali, 1º de Maio, uma alvorada ali muito perigoso. E tem, né, vidas aí, depois do acidente aí, tirado a vida de muitas pessoas, a óbito. Então a gente fica muito preocupado com essa questão. Eu acredito que a concessão Rota das Bandeiras precisa tomar providências que seja feita a concessão da rotatória. Sabemos que isso ia resolver aquela entrada ali, aquela situação ali dos moradores do 1º de Maio. Fizemos aí o requerimento, a segunda vez nessa casa, né? E essa semana teve um novo acidente. Esse é um acidente antigo. E essa semana, mais uma vez, uma ocorrência de um acidente grave no local. Então, peço atenção também da Casa do Poder Legislativo. Requerimento 429. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado especialmente o disposto no artigo 58 do regime interno e no parágrafo 4º do artigo 20 da Lei Orgânica do Município, seja constituída comissão parlamentar de inquérito, CPI, destinada a apurar a invasão do território do município de Jacareí pelo município de São José dos Campos, especialmente na região do loteamento Urbanova, onde fica situada uma unidade da Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Em 10 de março de 2025, sob protocolo geral número 286/2025, o senhor Benedito Sérgio Lencioni, digníssimo ex-prefeito de Jacareí, apresentou a esta casa denúncia formal, noticiando a ocorrência de invasão de terras de Jacareí pelo município de São José dos Campos, supostamente ocorrida à época da autorização para a implantação do loteamento Urbanova. Foi juntado documento do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, IGC, com relação à constatação da situação levantada no ano de 1998, bem como a certidão IGC número 42/1993, comprovando que os imóveis da Univap constantes nas matrículas números 99336, 99011 e 99335 pertencem ao município de Jacareí, enquanto que o imóvel sob matrícula 106.051 pertence 95% ao município de Jacareí e 5% no município de São José dos Campos. E que em outro, sob matrícula número 54.939, seria 35% do município de Jacareí e 65% do município de São José dos Campos. A área da invasão em questão abrangeria também, além da Univap, outros imóveis privados, como pode ser verificado nas folhas topográficas e imagem de satélite anexas ao presente requerimento. Ressalte-se que, segundo as informações coligidas, diversos imóveis situados no território de Jacareí estariam recolhendo tributos ao município de São José dos Campos, gerando potencial prejuízo ao erário municipal e possível violação dos artigos 18 e 30, inciso 1º da Constituição Federal,
que asseguram a autonomia municipal e a questão de seu território. Tal situação demanda apuração minuciosa, não apenas pela relevância tributária, mas também pelo impacto no ordenamento territorial, no cadastro imobiliário, na arrecadação de IPTU e ISS e na prestação de serviços públicos à população geral. É dever do vereador, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, exercer a função fiscalizadora e zelar pelo patrimônio público e pelos interesses do município. Diante do exposto, requer-se a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, com prazo de funcionamento de 180 dias, corridos, prorrogáveis nos termos regimentais, destinada a apurar a invasão do território do município de Jacareí pelo município de São José dos Campos, especialmente na região do loteamento Urbanova, onde fica situada uma unidade da Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Diante do exposto, solicitamos a aprovação deste relevante requerimento pelo egrégio plenário, em razão de sua indiscutível importância para a defesa do interesse público e da autonomia municipal. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025, autoria, vereadores Paulinho do Esporte, Daniel Mariano, Jean Araújo, Marcelo Dantas, Paulinho dos Condutores, Neto Alves, Hernani Barreto, Juex Almeida, Maria Amélia, Silfarne do Cidade de Salvador, Valmir do Parque Meia Lua, Luiz Flávio e Gabriel Belém, ou seja, todos os vereadores. Foi pedido votação. O requerimento está em discussão. Neto Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos que nos acompanham, só queria justificar aqui, senhor presidente, nós tivemos alguns encontros aí com o ex-prefeito, senhor Benedito Sérgio Lencioni, que tem vários documentos, um estudo aprofundado também. Então, é um tema de grande importância aí que não podíamos deixar passar, juntamente com o presidente também, que já analisou os documentos aí também. Então, por isso, estamos fazendo parte aí desse grupo, tá bom? Só isso, presidente. Eu quero colaborar também, quero agradecer aos nobres vereadores que assinaram o requerimento junto conosco. Nós sabemos da tamanha importância dessa CPI. Fomos procurados pelo ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni, onde ele constatou e mostrou para nós sobre a área da Univap. Então, nós entramos em comum acordo para abrirmos essa CPI para que possamos apurar a real, a grandeza daquele local, né? Se é Jacareí ou é... Então fica aí a nossa contribuição. Contribuindo também, chegou a hora da gente rever essa situação, e a abertura dessa CPI é justamente para isso, para que essa injustiça seja revista, se for de fato essa parte tão importante para a cidade de Jacareí. Então, sou totalmente favorável e, inclusive, nós do Podemos vamos estar representados nessa CPI pelo nosso querido presidente e vamos buscar realmente aquilo que, se tivermos de fato a essa parte tão importante, nós vamos querer requerer para a cidade de Jacareí. Sempre com o meu apoio, pode contar. Senhor presidente, nosso gabinete também foi provocado pelo nosso ex-prefeito e também vereador dessa casa, senhor Benedito Sérgio Lencioni. Quero mandar também um abraço. Seu Lencioni, nós estamos aqui
batalhando juntos, né? Fiz uma reunião, não consegui te dar a devolutiva, fiz uma reunião com a Defensoria Pública da nossa... Defensoria, não, desculpa. Com a Procuradoria do nosso município, na pessoa da nossa Procuradora Moira, que nos atendeu por uma chamada de vídeo, esclareceu alguns pontos, já mandou a decisão do Ministério Público, a qual eu também coloquei no grupo em que nós temos em conjunto, para que nós possamos adiantar com isso e ver as possibilidades para que este bairrinho possa ser, de fato, concedido a Jacareí. Hoje, conforme a Moira me colocou, e somente a limpeza pública é que vai até lá para fazer. A limpeza do município de Jacareí, que vai até São José dos Campos para recolher o lixo. As demais questões são atribuídas a São José dos Campos, inclusive o IPTU é pago a São José dos Campos, de um bairro que pertence a nós. Paulinho Scontoles. Com certeza, senhor presidente, é importante, né? O ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni vem tempo trabalhando nesse caso, e eu tenho certeza que o dever dessa casa é de fiscalizar e aprovar, e realmente apurar os fatos, se realmente essa área pertence a Jacareí, e voltar para a nossa cidade de Jacareí. Então, eu tenho certeza que vai ser um trabalho de eficiência e eficácia dessa comissão, para que a gente possa chegar e saber se realmente essa área é pertencedora à nossa cidade de Jacareí. Favorável. Requerimento em votação. Peço que os vereadores votem. Solicito que os vereadores votem, por favor. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Não temos mais requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos foram apreciados da forma regimental. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da síntese dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedidos de informações número 75/2025. Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, conforme consagrado no artigo 28, inciso 19, da Lei Orgânica do Município de Jacareí. Considerando que a falta de resposta aos ofícios que representam demandas da população e questionamentos pertinentes sobre a gestão municipal prejudica o trabalho de fiscalização do Poder Legislativo e compromete a transparência na relação entre os poderes, considerando que o não retorno às solicitações de informação por meio de ofício impede que as demandas dos munícipes que chegam a este gabinete sejam devidamente encaminhadas e respondidas, gerando um ciclo de ausência de comunicação entre a população e o Poder Executivo, considerando os relatos recorrentes sobre a dificuldade de contato com diversos setores da Prefeitura Municipal por meio de canais telefônicos e e-mails, o que contribui para a ineficácia dos serviços públicos e para o sentimento de desassistência por parte da população, e considerando a necessidade de estabelecer canais de comunicação ágeis e eficientes entre os poderes e a população a fim de garantir a agilidade na resolução de problemas e a prestação de um serviço público de qualidade,
requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual o número total de ofícios enviados por este mandato parlamentar, vereador Gabriel Belém, e recebidos pelo Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Jacareí desde o início do ano de 2025? 2. Deste total, quantos ofícios já foram respondidos de forma oficial e por qual meio? Ofício, e-mail, etc. 3. Qual é o procedimento padrão adotado pela Prefeitura Municipal para o recebimento, a análise e o atendimento aos ofícios enviados pelos parlamentares da Câmara Municipal? 4. Existe um prazo máximo para a resposta dos ofícios? Em caso afirmativo, qual é esse prazo e quais as medidas adotadas para garantir que ele seja cumprido? 5. A Prefeitura Municipal de Jacareí possui um sistema para rastrear o registro e registrar o fluxo dos ofícios desde o recebimento até a resposta final? Se sim, solicita-se o envio de um relatório detalhado com a situação de cada ofício enviado por este gabinete. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025, autoria vereador Gabriel Belém, foi pedido votação. Presidente, eu acho que isso se comunica bastante com o que eu falei na votação da reforma tributária mais cedo. A Prefeitura ela tem se negado a discutir, se negado a ouvir, se negado a debater muitos temas que são importantes para o jacareense. A gente recebe muitas denúncias do nosso gabinete, principalmente ligadas à saúde, que a gente encaminha para a Prefeitura em forma de ofício e que simplesmente não são respondidos. Já foram enviados mais de 100 ofícios desde o início do mandato e até agora nenhum foi respondido. Isso é muito grave, porque você pensa uma pessoa que está aguardando na fila da saúde, por exemplo, e tem uma reivindicação justa, uma reivindicação legítima, ela vai ser privada de chegar à Prefeitura porque a Prefeitura tem problema com o vereador A ou o vereador B. Eu levei isso, inclusive, ao vereador Jean na semana passada, ele me recebeu muito bem, agradeço, Jean, a abertura. É importante que o Poder Executivo tenha a mesma abertura para tratar dos assuntos que são importantes para a cidade. Pouco importa se vem da oposição ou da situação, o que importa é fazer bem para o jacareense. Pedindo informações em votação. Espera aí, senhor presidente, também fazer comentário. Na verdade, Gabriel, eu acho que o que a gente pede também é a digitalização de todos os nossos documentos, que sejam entregues de forma digital para facilitar esse controle, né? Vejo que a sua primeira pergunta, eu acho que quantos ofícios você encaminhou? Acho que o seu gabinete mesmo. Eles receberam, então, acho que você sabe o quanto você encaminhou, né? Você tem essa noção. Mas, enfim, mas a gente pede essa digitalização, está num processo. Eu conversei recentemente com o João, que é o responsável pelo TI, para que a gente possa ter a agilidade na resposta do ofício. Nós também, que somos da base, nós temos dificuldade na resposta dos ofícios. Mas o que a gente pode lutar também são as indicações que nós fazemos aqui, que elas sejam de formas digitalizadas, que também a Câmara também está nesse processo. E quando há uma resposta, essa resposta seja dada à Câmara, e não a nós, vereadores, né? Porque no portal da Câmara também já vai ter a resposta que o município deu. Então, é muito importante essa sua pergunta, até para nós que estamos na base e que sofremos com a falta dessa informação com relação aos serviços realizados. A gente sabe onde está sendo feito, muitas vezes não chega a resposta para nós. Todos os ofícios para a saúde foram enviados por e-mail, Maria Amélia. E a pergunta é... O requerimento não tem discussão, por favor. Pode comentar, por favor. Só fazer um comentário aqui rapidamente, né? Recebi o vereador Gabriel Belém semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre o assunto, conversei também com o secretário de governo sobre o assunto, né, que está sendo feita essa verificação, e também mencionar aqui uma questão importante que estamos verificando na Prefeitura, a questão também da tecnologia, né, para que os ofícios possam ser, no caso, agora digitalizados, né, através de um sistema, talvez o GPRO, um sistema parecido com esse, para que também possa ser evitada a questão do papel. No papel, hoje em dia, a gente vê que está meio ultrapassado já, e um grande avanço que a gente pretende fazer nesse ano, aí, em parceria Prefeitura e Câmara de Vereadores, a gente conseguir avançar na questão da tecnologia, para que o vereador, no caso, nem tenha que assinar mais na caneta, mas assine somente
somente via digital. Então a gente vai conseguir, né, rastrear melhor aí todos os vereadores, tanto base quanto oposição, para poder ver como que está esse andamento. Então a gente espera poder avançar nisso para poder conseguir esse avanço melhor aí, tá bom? E eu agradeço aí, a gente está à disposição. Pedindo informações em votação, por favor. Está iniciada a votação. Vou ficar de olho para ver o que houve. Flavinho, Paulinho. Pedido de informações, número 75, aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações número 76/2025. Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, em especial as contratações feitas Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, em especial as contratações feitas por inexigibilidade de licitação, conforme o artigo 28, inciso 19 da Lei Orgânica do município de Jacareí, considerando que a Fundação Cultural de Jacareí celebrou o contrato número 10/2025 com a empresa Prático do Vale Eventos e Ingressos Limitada, no valor de R$230 mil, para a cessão onerosa de uso de espaço e infraestrutura no evento Jacareí Expo Agro 2025, considerando que o objeto do contrato é a cessão de espaço para promoção de atividades culturais, incluindo apresentações, oficinas e exposições com duração de 18 a 27 de julho de 2025, considerando o valor alto de R$230 mil para a cessão de espaço em um evento de apenas 7 dias e a necessidade de se apurar o que foi realizado com esse recurso público e se a contrapartida cultural e social oferecida à população justifica o investimento, e considerando que a Lei número 14.133/2021 estabelece critérios rigorosos para contratações por inexigibilidade de licitação e que é fundamental a transparência na aplicação de verbas públicas em eventos privados, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual a grade completa com horários de todas as apresentações, oficinas e exposições que ocorreram no espaço locado pela Fundação Cultural de Jacareí, no evento Jacareí Expo Agro 2025? 2. Quantos e quais artistas e ou grupos culturais foram contratados para se apresentar no espaço da Fundação Cultural? 3. Qual foi o método de contratação desses artistas? Foi por meio de edital público, chamamento ou contratação direta? Encaminhar cópia dos processos de contratação e das notas fiscais emitidas pelos artistas. 4. Qual o valor gasto com o pagamento de cada um dos artistas e qual o método de pagamento utilizado? A Fundação Cultural emitiu autorização de serviço AS para a contratação desses profissionais? Em caso positivo, enviar cópia. 5. É verdade que a empresa Prático do Vale Eventos e Ingressos Limitadas se responsabilizou pela contratação e pagamento de parte dos artistas que se apresentaram no espaço da Fundação Cultural? Caso afirmativo, detalhar quais e em que valor. 6. O valor de R$230 mil referente ao contrato número 10/2025 já foi pago à empresa Prático do Vale Eventos e Ingressos Limitada? Caso negativo, qual a previsão para o pagamento e qual foi o cronograma de repasses? 7. Quais foram as dotações orçamentárias utilizadas para custear o contrato 10/2025? 8.
A Prefeitura Municipal ou a Fundação Cultural de Jacareí realizaram ampla divulgação em seus canais oficiais sobre a parceria e as atividades culturais que seriam promovidas no evento? Em caso afirmativo, encaminhar comprovação da divulgação. 9. Encaminhar cópia integral do processo número 123/FCJ/2025, bem como do termo de referência e da proposta do contratado. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025. Autoria, vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação. Presidente, como eu já disse numa outra oportunidade aqui em sessão, a Fundação Cultural tem sido objeto de várias denúncias do meu gabinete. A gente está bastante preocupado com a condução dos trabalhos por lá. E a Expoagro, eu acho que foi a recordista de denúncias nas últimas semanas. A gente defende que Jacareí precisa ter uma vida de entretenimento mais ativa. A gente acha que Jacareí tem progressivamente se tornado uma cidade dormitório. Mas isso não pode ser feito sem limite, sem regra. É curioso que alguns vereadores tragam aqui a questão das raves, tragam aqui a questão de alguns gêneros musicais específicos, mas pouco falam quando bairros inteiros ficam dias sem dormir por conta de um evento. Mais uma vez, eu não tenho nada contra a Expoagro, mas isso precisa ser equacionado. E mais ainda precisa ser equacionado quando tem investimento público. Foi investido R$230 mil da Prefeitura. E existem várias suspeitas aí bastante relevantes sobre o emprego desses valores, sobre como foi empregado, sobre quem recebeu esse valor. Nada disso está bem descrito no portal da transparência e nenhuma outra forma de comunicação da Prefeitura. Então, a gente faz esse pedido de informação para esclarecer essas dúvidas. Queria me manifestar. Se realmente teve alguma irregularidade, eu apoio a transparência, por isso sou favorável a esse pedido aí, mas acreditando sempre no trabalho da Fundação Cultural. Iniciando a votação do pedido de informação. Pedido de informações número 76, 2025, foi aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de informações número 77/2025. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando que o acesso à saúde é direito de todos e dever do Estado, União, Estados, membros e municípios, considerando que munícipes estão relatando demora na realização de biópsias pela Secretaria de Saúde do município, e considerando que a demora na realização do exame atrasa o início do tratamento de saúde, principalmente em alguns casos de câncer que podem ser curados quando diagnosticados no início da doença. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Quantos pacientes realizaram biópsias no período de julho de 2024 a julho de 2025? Informar por mês e os tipos de exames realizados. 2. Dos pacientes que realizaram biópsias no período de julho de 24 a julho de 25, quantos foram diagnosticados com câncer? 2.1. Das pessoas diagnosticadas com câncer, quantas iniciaram o tratamento? 3. Qual é a média de tempo de espera para a realização de biópsias e entrega do diagnóstico ao paciente atualmente? 4.
Quantos pacientes estão aguardando na fila de espera para a realização de biópsias até a presente data? Informar quais são os tipos de exames represados. 5. A Prefeitura Municipal de Jacareí pretende promover mutirão ou alguma outra ação para eliminar o represamento de biópsias que estão na fila de espera? 5.1, em caso positivo, informar o que será feito e o prazo de início. 5.2, em caso negativo, favor justificar. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025, autoria vereador Luiz Flávio, não foi pedido votação. Senhor presidente, olha, aqui trago a demanda das pessoas que estão na fila para fazer biópsia. A gente sabe que o Instituto Nacional do Câncer aconselha que logo após constatado aí um câncer, seja em qual parte do corpo for, é necessário fazer o tratamento para que tenha chance de cura. A sentença de morte não é mais como era antes. A pessoa tem câncer, pode fazer o tratamento. Índice de cura, mamografia, faz mamografia, encontra o nódulo, tira 98%, 99% de cura. Próstata e por aí vai. Olha só, senhores vereadores, senhora vereadora, encontrei um munícipe que fazia 6 meses com uma sonda aguardando exame de biópsia. 6 meses. Isso é o quê? É brincar com a vida das pessoas? Porque quando se faz o exame e faz o diagnóstico, precisa logo ter o tratamento. O e-mail está aqui, não é? Que pode ser dizer que também é fake news, como agora o prefeito tem falado. Está aqui o e-mail, resposta da Secretaria de Saúde. A coisa está feia. Pedido de informações número 78/2025. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando algumas respostas incompletas ao nosso pedido de informações número 68/2025, e considerando que os moradores do portal Jardim Portal Alvorada e Conjunto 1º de Maio estão interessados em obter informações sobre a construção de creche na região, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual é a data prevista para o início das obras de construção da creche? 2. Quais são os prazos previstos para a finalização das obras, inauguração e funcionamento da creche? 3. Qual é a previsão para a instalação da placa com informações sobre a obra? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025, autoria vereador Luiz Flávio, não foi pedido votação. Falo aqui em nome da população do 1º de Maio, do Jardim Alvorada. Já faz 4 anos que o ex-prefeito Isaías Santana prometeu uma creche lá no 1º de Maio. Todo ano, vamos entregar. Já não está mais no governo e a promessa ficou jogada aí ao léu. Espero que o prefeito atual entregue essa creche para a população lá. Então, nós estamos querendo saber, já que o Isaías não entregou, quando é que essa creche vai ser entregue no 1º de Maio? Quando é que as mães vão ter o direito de matricular os seus filhos na creche do 1º de Maio, que também vai atender o Alvorada? O Isaías não entregou, agora eu espero que o Celso entregue. Tem mais 3 anos e pouquinho para entregar. Presidente, não temos mais pedidos de informação. Os pedidos de informações foram apreciados da forma regimental. Agora solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de José Maria da Silva Filho. Voto formulado pelo vereador Neto Alves. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Mauro Tadeu Chiaradia. Voto formulado pelos vereadores Paulinho do Esporte e Maria Amélia.
Voto de pesar pelo falecimento de Regiane Ferreira Neves. Voto formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Senhor presidente, não temos mais votos de pesar. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio. Assim, senhores vereadores, nos termos legais e regimentais, em especial do parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno, passaremos à composição da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a invasão do território do município de Jacareí pelo município de São José dos Campos, especialmente na região do loteamento Urbanova, que fica situada uma unidade de Universidade do Vale do Paraíba, a Univap. Informo que nos termos do parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento, os partidos com maior representatividade no Legislativo possuem preferência na constituição da comissão. Assim, os partidos PP, PL e Podemos, com 3 vereadores cada, possuem preferência na indicação. Dessa forma, solicito que os líderes de bancada indiquem o vereador de seu partido que irá integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Pelo partido PP, senhor Valmir do Parque Meia Lua, o senhor indica qual vereador? Vou indicar o Joex de Almeida. Pelo PL, o líder Daniel Mariano indica qual vereador? Vereador Neto Alves, partido PL. O Podemos, o líder Paulinho dos Godozes indica qual vereador? Vereador Paulinho do Esporte. Informo que os 3 integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito serão Neto Alves, Joex Almeida e Paulinho do Esporte. Nesse momento, nos termos do parágrafo 6º do artigo 58 do Regimento, solicito que os integrantes da comissão comuniquem ainda nessa sessão quem serão os ocupantes do cargo de presidente e relator para a elaboração da necessária portaria, ok? Então, suspendo a sessão para o horário de almoço e retorno às 14h40. Ô, pessoal,